Minha irmã zomba da profissão do meu marido, chamando de coisa de mulher, o que ele faz, mas eu a lembro, na frente de toda a família, como o trabalho dele paga as contas dela enquanto o ex-gasta com outra mulher. Meu marido e eu estamos felizes e casados há vários anos. Hoje temos uma filha linda que trouxe tanta alegria para nossas vidas. Meu marido sempre foi apaixonado por videogames e muito antes de nos conhecermos, ele já havia iniciado seu próprio canal no YouTube dedicado a isso. Naquela época, o canal dele era bem pequeno e tinha apenas alguns poucos inscritos. Além disso, naquele tempo ele também trabalhava em um emprego comum, das 9 às 17 horas, o que lhe dava estabilidade enquanto ele perseguia seu hobby nas horas vagas. Ele nunca abandonou seu amor pelos videogames, mas o YouTube era mais um projeto de paixão do que uma fonte séria de renda. As coisas tomaram um rumo difícil quando chegou a Covid-19. Como muitos outros, ele perdeu o emprego quando a empresa para a qual trabalhava fechou. Foi um período incrivelmente estressante para nós dois, especialmente porque eu estava grávida. De repente, eu era a única que trazia dinheiro para casa. Ele ficou devastado, pois perder o emprego não era apenas sobre o dinheiro, também afetou sua confiança e seu senso de segurança. Mas apesar de tudo que estava acontecendo, ele não desistiu. Enquanto procurava ativamente novos empregos, também decidiu colocar toda sua energia e foco em fazer o canal do YouTube crescer. Aos poucos, o canal começou a ganhar mais inscritos e se tornou uma verdadeira fonte de renda. Não foi fácil conseguir isso quando nada era certo e era apenas uma aposta, mas a aposta valeu a pena graças à sua perseverança. Depois que eu dei à luz nossa filha, meu marido tomou uma grande decisão. Ele escolheu se tornar youtuber em tempo integral e também assumir o papel de pai que fica em casa. Como o trabalho dele consistia principalmente em jogar videogames e criar conteúdo em casa, fazia sentido que ele também fosse o cuidador principal da nossa filha. Ele já ia estar em casa a maior parte do dia, então, ao invés de contratar ajuda externa, decidiu assumir ele mesmo a responsabilidade de cuidar dela. Tenho que dizer que essa organização funcionou muito bem para nós. Meu marido é um pai incrivelmente presente e atencioso. Ele não apenas cuida da nossa filha, mas também interage ativamente com ela, brinca com ela e cuida de suas necessidades. Ao mesmo tempo, seu canal no YouTube continuou crescendo, trazendo mais oportunidades e renda. Enquanto isso, eu também contribuo financeiramente e faço minha parte nas tarefas domésticas para que tenhamos um bom equilíbrio em nosso relacionamento. Uma das coisas mais empolgantes sobre o sucesso dele é que isso nos permitiu fazer coisas que antes só sonhávamos. Graças ao canal dele, já conseguimos viajar internacionalmente várias vezes, graças a alguns contratos com empresas de jogos. E sempre que ele precisou ir a algum evento, nos levou junto para transformar isso em uma experiência em família. Além disso, ele me ajudou a pagar meu empréstimo estudantil, o que foi um enorme peso tirado dos meus ombros. No ano passado, até mesmo nos mudamos para uma nova casa, de tão grande que está sendo o sucesso do meu marido, o que para mim é um motivo de orgulho, embora para outras pessoas desperte inveja. Hoje me refiro especialmente à minha irmã. Ela tem opiniões muito fortes sobre o papel do meu marido como pai que fica em casa e youtuber em tempo integral, e digamos que não são exatamente positivas. Para dar um pouco de contexto, a vida da minha irmã foi bem diferente da minha. Ela abandonou a faculdade depois de alguns anos e tomou a decisão impulsiva de fugir e se casar com o amor da vida dela. Naquela época, ela estava convencida de que havia encontrado seu felizes para sempre, mas as coisas não saíram como ela esperava. O marido dela a engravidou, mas em vez de assumir o papel de pai, pressionou-a para interromper a gravidez. Ela recusou, optando por ter o bebê, e essa decisão mudou sua vida completamente. Agora ela é mãe solteira, criando 2 filhos gêmeos sozinha. O ex abandonou completamente suas responsabilidades e mal contribui para a criação deles. Afirma que não pode pagar pensão alimentícia por causa de uma enorme dívida de jogo, mas eu não acredito nem por um segundo. Pelo que tenho visto nas redes sociais, recentemente ele começou um novo relacionamento com uma namorada e parece não ter problema em gastar dinheiro com outras coisas. É dolorosamente óbvio que ele simplesmente não quer assumir os filhos, e é por isso que sempre tentei apoiar minha irmã em tudo o que posso. Como irmã mais velha, tentei estar presente para ela e para os filhos o máximo possível. Ao longo dos anos, meu marido e eu fizemos todo o possível para ajudar minha irmã a se reerguer. Ajudamos ela a comprar um carro para que pudesse ter um transporte confiável para ir ao trabalho e cuidar dos filhos. Também a ajudamos regularmente com o aluguel, porque sabemos como é difícil para uma mãe solteira chegar ao fim do mês, especialmente sem um apoio financeiro constante do ex-marido. Houve momentos em que ela estava completamente sem trabalho, e nós interviemos para comprar mantimentos e cobrir algumas das despesas dos filhos dela. Nunca fazemos alarde disso nem esperamos nada em troca. Para nós, ela é família, e a família ajuda uns aos outros. O verdadeiro problema, no entanto, é que minha irmã parece ter começado a menosprezar meu marido por alguma razão, que pode muito bem ser inveja.
Apesar de tudo que ele fez, não apenas por mim e por nossa filha, mas até mesmo por ela. Ela ainda tem aquela visão antiquada de que o homem deve ser quem sai de casa para trabalhar em um emprego tradicional. Nos últimos tempos, ela fez vários comentários que deixaram claro que ela não respeita o papel dele como pai que fica em casa e youtuber em tempo integral. Em algumas ocasiões, ela mencionou de forma casual que não acha certo ele ficar em casa o dia todo enquanto outros homens saem para trabalhar. Toda vez que ela dizia isso, eu explicava calmamente que os tempos mudaram. Meu marido não fica sentado em casa, ele trabalha duro e, na verdade, ganha mais com o YouTube do que ganharia em um emprego tradicional. Além disso, lembro a ela que esse dinheiro já a ajudou no passado. E ela não reclamou, então por que ele deveria ir para outro lugar, se não está apenas sustentando a nós, mas também sendo um pai presente para nossa filha? Numa dessas semanas, minha irmã levou as coisas longe demais, fazendo piadas às custas dele. Chamou-o de senhora, e se referiu a ele em tom de brincadeira como a mulher da relação. Neste fim de semana, meus pais organizaram uma pequena reunião familiar onde convidaram todos os nossos parentes para passarem um tempo juntos com uma boa refeição. Durante o almoço, a conversa de alguma forma se voltou para nossa recente viagem à Grécia. Meus pais estavam absolutamente radiantes enquanto contavam para todos sobre a viagem. Estavam tão animados e orgulhosos, elogiando o quão lindo o passeio parecia pelas nossas fotos nas redes sociais e o quanto meu marido e eu devemos ter aproveitado. Como ninguém mais na família tinha estado na Grécia, todos estavam ansiosos para ouvir sobre nossa experiência. Fizeram perguntas sobre os lugares que visitamos, a comida que comemos e as coisas que fizemos, o de sempre. Em um momento, minha tia interveio dizendo o quanto estava genuinamente feliz por nós. Achou inspirador ver como meu marido e eu estávamos bem. Mas, enquanto o resto da família estava feliz por nós estarmos felizes, a reação da minha irmã foi completamente diferente. Ela ficou calada, com uma expressão de aborrecimento. Em certo momento, minha mãe fez uma piada dizendo que esperava que da próxima vez que organizássemos uma viagem, incluíssemos ela e meu pai. Foi apenas uma piada, mas meu marido levou muito a sério. Disse que realmente adoraria levá-los numa viagem conosco. Chegou até a discutir destinos possíveis, sugerindo entusiasmado que o Japão seria um lugar fantástico para umas férias em família. Meus pais se iluminaram com a ideia, mas minha irmã não ficou contente e fez um barulho de desdém para chamar a atenção de todos. Então soltou: não entendo como todos podem estar tão tranquilos com isso. Quero dizer, sério, ele é basicamente uma dona de casa glorificada, e todos estão bem com isso? Imediatamente me virei para ela e perguntei: o que você quer dizer com isso? Ela disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo: sempre achei seu marido muito feminino, muito como uma mulher. Nenhum homem de verdade ficaria em casa voluntariamente para cuidar do próprio filho. Isso não é coisa de homem. Eu já estava tão cansada de tudo que ela vinha dizendo nas últimas semanas, e especialmente disso, que respondi: o pai dos seus filhos deve ser um homem incrível, porque saiu para trabalhar faz tempo e ainda não voltou. Ou é um bom homem ou foi comprar cigarros. Ela disse que não estávamos falando dela, mas da falta de masculinidade do meu marido. Disse: homem tem que sair para ganhar dinheiro, não ficar em casa jogando videogame e cuidando de bebê. Isso é trabalho de mulher. Ele basicamente é só um pai inútil. Como ela não parou com a minha primeira resposta, tive que responder de novo para lembrá-la de algo. Graças a ele e ao trabalho dele, você e seus filhos têm comida na mesa. Graças à generosidade dele, vocês têm um carro novo, quando o seu quebrou e você não tinha dinheiro para comprar outro. E graças a ele, vocês têm um teto sobre suas cabeças e o aluguel pago quando você não consegue bancar. Você realmente acha certo criticar a pessoa que paga por tudo isso? Você é burra ou está tendo um derrame neste momento? Depois gritei: ninguém entregue uma arma a ela, é provável que atire no próprio pé. Minha irmã apenas me olhou surpresa com minha explosão repentina. Mas se ela achava que isso era tudo, estava enganada. Eu ainda tinha mais para dizer. Você chama o trabalho dele de feminino como se isso fosse motivo de vergonha. Mas deixa eu te dizer uma coisa: graças a esse trabalho feminino, meu marido e eu construímos uma boa vida. Que você esteja com inveja porque o seu está com outra mulher gastando dinheiro que deveria te dar, não é culpa nossa. Você reclama que ele é feminino por não sair para trabalhar, por não cumprir o papel que você acha que um homem deve ter. Mas que papel você tem na vida dos seus filhos? Você não é nem pai nem mãe, porque não consegue fazer nada sem a ajuda dos outros. Acho que eu poderia ter continuado por dias, porque estava em uma espécie de impulso, mas meu marido segurou meu braço e me trouxe de volta ao presente. O presente sendo uma reunião de família com várias pessoas ao redor. Foi como um alerta do tipo: chega, ela não vai mudar. Sim, mas quando eu me calei, isso apenas permitiu que outras pessoas intervissem. Nesse momento, minha mãe olhou para minha irmã com uma expressão de pura decepção e a repreendeu ali mesmo. Como você pode dizer algo assim? Esse é o homem que fez mais por você do que o seu próprio ex. Ele te ajudou quando ninguém mais podia, e é assim que você agradece? Isso não é muito inteligente da sua parte.
Minha irmã, que começava a se recuperar dos ataques que vinham de todos os lados, agora claramente na defensiva, tentou encontrar uma desculpa. Eu não quis ofender ninguém. Às vezes sou muito direta, vocês sabem como eu sou. Não deveriam se ofender com isso. Só que às vezes não consigo esconder o que penso. Estão exagerando por eu não ser uma mentirosa e por dizer as coisas na cara. Mas eu não ia deixar ela me manipular para me fazer achar que eu estava exagerando. Ainda podia ver a dor nos olhos do meu marido, e isso era suficiente para eu continuar. Disse, exagerando: você acabou de desrespeitar publicamente o meu marido, o pai da minha filha, o homem, porque sim, ele é um homem, e agora quer agir como se não fosse nada? Não, você não tem o direito de insultá-lo e depois agir como se eu fosse a exagerada. Você teve a chance de ficar calada, de morder a língua, todas as outras vezes em que eu pedi para você parar de falar mal dele. Hoje não. Hoje eu não vou me calar. Eu sabia que ela teria outra estupidez para dizer, mas continuei, porque não queria ouvir mais nada saindo da boca suja dela. Você age como se fosse melhor do que ele porque ele fica em casa para criar nossa filha, enquanto também tem uma carreira de sucesso. Enquanto isso, o pai dos seus próprios filhos te abandonou, e mesmo assim você se apega a essas ideias ridículas de como um homem de verdade deveria ser. Pois deixa eu te dizer, meu marido é mais homem do que o seu ex jamais será. E para finalizar, e como você acha que meu marido não presta para nada, que ele é feminino e não é um homem de verdade? Então não é certo você continuar aceitando o dinheiro dele. Então, caso ainda não tenha entendido, acabou. Se você não respeita, então não tem direito de se beneficiar da generosidade dele. Então, da próxima vez que ficar sem trabalho, da próxima vez que precisar de ajuda para pagar o aluguel ou os mantimentos, ou se seu carro quebrar, não venha até nós. Pergunte ao seu ex, que parece ter uma ideia mais clara do que é ser um homem de verdade. Vai se decepcionar. Não sei por que ela ficou surpresa, como se não esperasse consequências pelo que disse. Claramente não esperava, porque se esperasse não teria dito nada. E de imediato começou a se retratar. Espera, não foi isso que eu quis dizer, eu não estava falando sério. Vamos, vocês estão exagerando. Mas o dano já estava feito. Meu marido disse, minha esposa tem razão. Te ajudei por anos, sem hesitar, e você, nesse último tempo, só tem reclamado. Mas chega, não vou mais abrir minha carteira nem minha casa para você. Ele olhou ao redor da sala, esperando que alguém interviesse, mas ninguém o fez. Meus pais pareciam decepcionados com ela, nossos familiares evitavam contato visual e ninguém saiu em sua defesa. Desde aquela noite na festa, toda a família se voltou contra minha irmã. Ninguém está do lado dela, e todos concordam conosco. O que me parece estranho, mas é bem-vindo. Todos na nossa família gostam do meu marido. Talvez não saibam do que se tratam os jogos que ele joga, mas isso não importa, porque sabem o que ele significa para mim. Sabem o quanto ele é trabalhador, gentil e generoso. Viram em primeira mão tudo o que fizemos por minha irmã ao longo dos anos. Então vê-la menosprezá-lo publicamente daquela maneira não caiu bem para ninguém. Agora minha irmã tem me mandado mensagens sem parar, tentando consertar as coisas e reclamando que eu coloquei a família contra ela. Teve até a audácia de dizer que eu fui quem errou por tê-la atacado na frente de todos. Respondi que a família está contra ela porque viu o que ela fez, nada mais. Não acho que fui a errada por ter defendido meu marido. Mas como estou postando aqui e as regras exigem, vocês acham que eu fui a errada? Atualização 1. Para todos que me criticam dizendo que eu não apoiei o suficiente o meu marido, ou que deixei minha irmã se aproveitar dele, acreditem, não é assim. Eu sempre apoio o meu marido, sempre apoiei e sempre vou apoiar. Ele sabe que tem o meu respaldo, e por isso eu não hesitei em defendê-lo quando minha irmã o desrespeitou. Não foi apenas naquela noite, mas também nas semanas anteriores. A única diferença é que dessa vez eu explode, e nas anteriores eu apenas pedi para ela parar com aquela besteira. Vocês também comentaram que minha irmã está com inveja de nós. Ela sente ressentimento em relação ao meu marido, porque ele é tudo que o ex dela jamais conseguiu ser. Meu marido é um bom homem leal, trabalhador e um pai devotado. Ele assume responsabilidades de um jeito que a maioria dos homens não faria. E ao invés de valorizar isso, minha irmã tenta menosprezá-lo, porque no fundo, ela sabe a verdade, o ex dela é exatamente o oposto. É irresponsável, pouco confiável e abandonou ela e os filhos. Essa realidade, obviamente, a machuca, então, em vez de encará-la, ela projeta sua amargura no meu marido. Ela zomba dele por ficar em casa e ser um pai presente, porque isso é algo que ela nunca teve. Chama isso de coisa de mulher porque associa paternidade e cuidado com fraqueza, quando, na verdade, é preciso uma força real para fazer o que o meu marido faz. Parece fácil passar 14 horas trabalhando no canal enquanto cuida das responsabilidades como pai, mas mesmo assim, ele parece ser um pai melhor do que ela é mãe. Neste ponto, tenho certeza de que ela sabe que pisou feio na bola. Ela sabe que perdeu o apoio não só meu e do meu marido, mas de toda a nossa família. Pode se fazer de vítima o quanto quiser, mas isso não vai mudar nada. Ela fez a própria cama, a mais bagunçada e suja possível, e agora é hora de deitar nela.
Atualização 2. Minha mãe me ligou no início desta semana, e a conversa com ela só confirmou o que eu já suspeitava. Minha irmã está em modo total de controle de danos. Segundo minha mãe, ela tem ligado repetidamente, tentando explicar a própria versão dos fatos para todo mundo, provavelmente esperando conquistar um pouco de simpatia. Mas meus pais e outros familiares que estiveram na festa não demonstraram nenhuma. Tanto minha mãe quanto meu pai sugeriram à minha irmã que se ela quiser consertar as coisas, ela é quem deve pedir desculpas e assumir a responsabilidade pelo que disse, e rezar para que a perdoemos. Eu respeito muito meus pais por isso. Eles não estão encobrindo o comportamento dela nem arrumando desculpas. Pelo contrário, me disseram claramente que apoiam completamente qualquer decisão que meu marido e eu tomarmos em relação à minha irmã. Se nunca mais quisermos ajudá-la, eles estão totalmente de acordo com isso. Nas palavras deles, sua irmã é uma mulher adulta. Ela tomou suas próprias decisões, tem seus filhos, e precisa aprender a cuidar deles por conta própria. Você e seu marido já fizeram mais do que o suficiente por ela. E se ela quer agir como se não precisasse de vocês, então está na hora de sustentar essa escolha. Ouvir isso vindo dos meus pais foi um alívio. Sinceramente, eu esperava que eles tentassem me fazer sentir culpada para perdoar minha irmã ou dar outra chance a ela, mas não fizeram isso. Eles viram o quão injusta ela foi com meu marido e entendem por que não queremos mais ajudá-la. Por enquanto não falei nada com minha irmã. Tenho ignorado completamente suas ligações e mensagens, que aliás, não contém nenhum pedido de desculpas. Não que eu esperasse ou que isso fosse resolver magicamente as coisas, mas está claro que ela não vai fazer nem isso, o que só reforça ainda mais a decisão de não voltar a ajudá-la. Meu marido, por sua vez, já tomou sua decisão. Ele a bloqueou e não tem intenção nenhuma de voltar a falar com ela. E eu concordo. Provavelmente, também vou bloqueá-la assim que terminar de escrever isso. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde minha última atualização. Ontem à noite, completamente de repente, minha irmã apareceu na porta da nossa casa. Era meia-noite e ela estava chorando. Ao lado dela estavam seus 2 filhos, visivelmente exaustos e assustados. Acontece que ela não conseguiu pagar o aluguel, porque seu trabalho nem sequer paga o suficiente para cobrir as contas. Pelo que parece, o proprietário já havia dado vários avisos, mas mesmo assim ela se atrasou, e agora ele finalmente a despejou da casa. Ela não tinha mais para onde ir, então veio pedir ajuda. Senti pena das crianças, não dela, e sinceramente, não queria ajudar. Ela nem sequer se desculpou com meu marido ou comigo, e agora, só porque estava precisando, achava que bastava aparecer e tudo estaria resolvido. Mas não. Imediatamente disse a ela que precisava procurar um motel, ou melhor ainda, que pedisse ajuda ao ex-marido. Ela tentou argumentar comigo, dizendo que só precisava de um lugar onde ficar por alguns meses, para poder economizar e encontrar algo mais permanente para ela e os filhos. Disse que não tinha dinheiro para pagar um motel e que o ex não ia ajudar com nada porque nunca ajudou. Deixei que entrasse, mas apenas porque era tarde da noite e ela estava com as crianças. Entrei em contato com nossos pais para perguntar se ela poderia ficar com eles. Meu pai chegou em poucos minutos e não conseguia acreditar no que via. Os netos estavam em péssimo estado, sujos, e minha irmã chorando. O carro estava cheio das coisas dela, ou do que coube, e já era bem tarde. Ele disse que levaria os netos para casa, mas que ela não tinha onde ficar. Também me contou que iria acionar o serviço de proteção à criança por causa da minha irmã, pois ela vinha sendo uma péssima mãe para os meninos. Meus pais vinham visitando as crianças nos últimos tempos, mas o estado em que ele os encontrou naquela noite era muito ruim. Agora eles estão morando com meus pais, e o serviço de proteção à criança já fez uma visita à casa deles. Confirmaram o caso e também emitiram um relatório oficial sobre minha irmã. Ela saiu com o carro, e até agora não sabemos onde tem morado. Mas nesse ponto, também não esperávamos outro tipo de desfecho. Para ela, era fácil viver quando alguém pagava por tudo. Só precisava ficar calada e continuar desfrutando do dinheiro que enviávamos. Agora pode aproveitar o fato de ter dito tudo o que pensava. Espero, sinceramente, que tenha valido a pena para ela. Atualização 4. Ontem, enquanto eu estava no trabalho, ela apareceu em nossa casa, completamente sem avisar, e completamente bêbada em plena luz do dia. Meu marido me contou depois que tudo começou com batidas fortes na porta. No início, ele achou que fosse uma entrega, ou talvez um vizinho, mas assim que ouviu os gritos, soube do que se tratava. Quando finalmente abriu a porta, ela entrou à força. Imediatamente começou a culpá-lo por tudo. Acusou-o de destruir nossa relação, dizendo que se não fosse por ele, eu nunca teria cortado contato com ela. Disse que ele não era apenas uma desculpa patética de homem, mas também um manipulador, que usou seu dinheiro para me virar contra a própria irmã. Meu marido tentou acalmar a situação. Pediu que ela se sentasse, respirasse fundo e se acalmasse. Mas foi aí que percebeu que algo estava realmente errado. Ela estava balbuciando, cambaleando nos próprios pés, completamente embriagada. Em vez de continuar tentando dialogar, ele fez o que era certo. Pegou o telefone e ligou para minha mãe.
Eu, claro, estava no trabalho enquanto tudo isso acontecia, então não fazia ideia. Meu marido também tentou me ligar, mas eu estava presa em uma reunião e não vi as chamadas perdidas de imediato. Enquanto isso, minha irmã continuava descontrolada, gritando cada vez mais alto, com mais raiva. Começou a xingá-lo, chamando-o de nomes ofensivos, dizendo que se ele fosse um homem de verdade, teria ajudado, ao invés de virar as costas quando ela mais precisava. Minha mãe não atendeu a ligação. E naquele ponto minha irmã estava ficando ainda pior. Começou a jogar coisas, derrubou uma luminária, quase quebrou um copo na bancada. Em um momento chegou a gritar com a nossa filha, que estava inocentemente parada por perto. Então, ele fez o que tinha que fazer, chamou a polícia. Quando os oficiais chegaram, ela ainda estava no meio dos gritos. Assim que os viu, tentou agir como se ele fosse o problema, fingindo que não tinha feito nada de errado, sendo que foi ela quem invadiu a nossa casa. Mas estava visivelmente intoxicada, e meu marido tinha toda a situação gravada nas câmeras de segurança. Os oficiais não acreditaram nela. No final, ela foi presa por invasão de domicílio. Quando finalmente vi as chamadas perdidas e as mensagens, tudo já tinha acontecido. Meu marido me contou tudo, e eu estava furiosa com minha irmã por ultrapassar todos os limites mais uma vez. Furiosa por ela ter tido a ousadia de aparecer e perturbar meu marido na minha ausência, e furiosa por ter gritado com minha filha. Se ainda restava a mínima centelha de empatia que eu tinha por ela, desapareceu por completo. Não consigo mais perdoá-la. Meu marido e eu concordamos que se ela alguma vez aparecer de novo em nossa casa, vamos pedir uma ordem de restrição. Agora toda a nossa família sabe que minha irmã foi presa e que passou a noite na cadeia. Isso definitivamente não vai ajudar em seu caso pela guarda dos filhos. Meus pais já tomaram uma decisão, estão buscando a guarda total dos netos. O pai das crianças? Ele nem liga. Mas aí é que está o ponto. Meus pais estão planejando entrar com um processo judicial contra ele também. Mesmo que não tenha dinheiro para pagar pensão ou não queira pagar, que ao menos enfrente consequências legais. Não sei por que minha irmã nunca buscou medidas legais contra ele. Talvez porque soubesse que mesmo que ganhasse, não cairia nenhum centavo dos bolsos dele, e ela só gastaria com advogados. Ou talvez ainda tenha esperanças de que ele se comporte como um homem, seja lá o que isso signifique para ela. Neste momento, meus pais são a melhor opção para os meus sobrinhos. Não sou só eu que tenho isso claro, mas toda a família também. Atualização 5. Tenho o que se poderia chamar de uma atualização cheia de coisas para contar, e não pretendo fazer dela uma atualização extremamente longa, pelo menos essa é a ideia a princípio. Por isso, vou resumir o máximo que puder, embora existam coisas que não dá para resumir muito, com tudo o que aconteceu. Para começar, o juiz concedeu a guarda completa dos meus sobrinhos aos meus pais, e tirou a guarda da minha irmã. Não foi tão difícil quanto eu imaginava. Levou meses de burocracia e advogados, mas com a minha irmã mal conseguindo se sustentar, essa acabou sendo a decisão mais fácil para o juiz. Minha irmã não está morando na rua, mas precisou encontrar um novo lugar para viver. Pelo que me contaram, é um espaço menor e mais barato. E como ela não tem mais despesas extras com os filhos, pelo menos o salário dela dá para sobreviver. Meus pais não estão exatamente felizes por estarem criando filhos de novo, não esperavam, nessa altura da vida, voltar a cuidar de crianças, mas admiro muito a força de vontade deles. Eles os amam, e estão fazendo isso porque sabem que é o melhor para os meninos. Nunca reclamam, e estão oferecendo todo o amor possível. Eles também entraram com um processo contra o pai das crianças por pensão alimentícia, e como ele não tem muito dinheiro, estão conseguindo apenas alguns poucos, bem poucos, dólares por mês. Já gastaram mais com advogados do que vão receber, mas queriam que o pai das crianças também enfrentasse consequências, e que não fosse tão fácil engravidar alguém e sumir, enquanto gasta dinheiro com outra mulher. Como disse meu pai, não cometa o pecado se não estiver disposto a pagar a penitência. O que traduzindo livremente seria algo como, não transe se não quiser assumir bebê, ou pelo menos use proteção, cabeça de frigideira de teflon. Bom, essa seria a minha interpretação do que ele quis dizer, e ele riu, dizendo que estava 95% certa. Lembram da viagem para o Japão que meu marido estava organizando? Pois bem, já está tudo certo. Não vamos levar apenas os meus pais, mas também os primos da nossa filha, em uma viagem familiar, todos juntos. Meu marido disse que programou a viagem para coincidir com o lançamento da nova consola favorita dele. Não me perguntem qual é, ele me explicou que se comprar lá, estará só em japonês, por algum motivo que eu não entendi, mas ele quer mesmo assim por questão de colecionismo. Ele também está planejando fazer conteúdo sobre isso durante a viagem. Ainda falta pouco mais de um mês para a viagem, mas todos já estamos nos preparativos. Tem algumas coisas para comprar, como malas, e alguns documentos a resolver sobre os meus sobrinhos, mas estamos muito empolgados. Vai ser um ótimo descanso para todos, agora que as coisas se acalmaram. Se tiverem dicas sobre o que fazer ou ver no Japão, estou aberta a sugestões.
Sei que em um dos dias estaremos ocupados com esse lance da consola, serei a cinegrafista oficial do meu marido, mas nos outros dias estamos abertos a possibilidades. Já marcamos algumas coisas essenciais que queremos ver e fazer, mas ainda há muito o que organizar. Sobre meu novo papel no canal, tenho praticado à noite. No começo não estava indo muito bem, mas agora estou melhorando. No fim, essa publicação nem ficou tão longa. Só me resta agradecer e deixar um abraço para todos. Se eu não tiver mais atualizações, provavelmente farei algumas postagens no subreddit sobre a viagem ao Japão, mas não acho que isso vai interessar muito a vocês.